Martin, estás aí? I'm here, baby. Let's go. Então, a pedido de muita gente, estamos aqui reunidos, até parece uma igreja, até parece um culto. Pedi ao Martirene, meu amigo de longa data, meu irmão, vocês já conhecem do canal do YouTube, para me dar aqui uma força aqui na live. E esta live tem como principal intuito, como principal propósito, como principal missão, como principal objetivo, concluirmos se vale a pena ou não investir na Sonangol. Eu recebi diversas mensagens acerca desse conteúdo, diversas mensagens, meus amigos e pessoas que acompanham o canal do YouTube, que gostam de me ver e de me ouvir a falar sobre investimentos. Então, partilharam comigo e têm perguntado se é uma boa ideia ou não investir na Sonangol. Para quem não sabe, ou para quem ainda não está familiarizado com o assunto, a Sonangol, que é a empresa da Sociedade Angolana de Petróleos, algo assim, eu já esqueci-me agora o nome, mas o nome pronto, abreviando é um acrônimo, né? O nome da Sonangol é um acrônimo, e a Sonangol é a principal empresa de petróleos de Angola. Então, a Sonangol decidiu disponibilizar no mercado através da Bodiva obrigações. Ou seja, primeiro, para responder à questão que muitos têm colocado, se vale a pena ou não, infelizmente eu não posso responder por todo mundo, né? Pelos outros. Posso responder por mim. Eu li a proposta de lançamento, sei mais ou menos do que é que se trata e vou deixar a resposta para o final, se vale a pena ou não, se vale a pena ou não investir então na Sonangol. Mas para começar, tu não vais investir diretamente na Sonangol, o que seria ótimo para mim. Para mim, a princípio de conversa, o que seria ideal ou o que seria mais interessante para os investidores, mais interessante para os angolanos, seria a própria Sonangol abrir o seu capital, ou seja, tornar-se uma empresa que negocia publicamente na Bolsa. Infelizmente, numa primeira fase, não é isso que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Praticamente, o que a Sonangol vai fazer é a Sonangol vai disponibilizar dívida no mercado, vai recolher capital através da emissão de obrigações. Obrigações praticamente são dívidas, não é? Uma obrigação é uma dívida, ou seja, a Sonangol vai lançar no mercado um título de dívida e o título de dívida tem um preço e uma taxa de cupom. O preço inicial de uma obrigação é de 10 mil kwanzas, se não me engano, e o cupom, ou seja, o rendimento, a taxa de rendimento, que seria entre aspas, a taxa de juros desse cupom, a taxa de juros dessa obrigação seria de 17,5%, se eu não me engano. Isto não é uma novidade. Pronto, é uma novidade porque... Não é uma novidade, porque já tivemos uma empresa que fez isso, o Standard Bank já emitiu a dívida no mercado, temos títulos, temos obrigações da própria empresa Standard Bank, mas a Sonangol colocou-se como a primeira empresa não financeira a colocar esse tipo de investimento, a disponibilizar esse tipo de investimento no mercado. Então, de facto, a Sonangol assim, é a primeira empresa não financeira a disponibilizar esse tipo de investimento no mercado. Digo que não é uma novidade porque nós já temos isso há quase mais de 10 anos, se não me engano. Como? Pelas obrigações de tesouro do próprio governo. O próprio governo sempre disponibilizou obrigações de tesouro, sempre disponibilizou bilhetes e obrigações de tesouro. Então, não é uma grande novidade, não é? Para mim, seria mais interessante se a própria Sonangol disponibilizasse ações, se a própria Sonangol fosse cotada em bolsa, mas numa primeira fase, eu repito, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é a Sonangol vai emitir dívida, ou seja, vai captar recursos no mercado através de dívida. E uma dívida tem um preço fixo, não é? A obrigação tem um preço fixo e tem uma taxa fixa. Se fosse uma ação, seria mais interessante, porque no longo prazo poderíamos ter então um ganho de capital através da valorização em si da ação da Sonangol. Martirene, o que é que tens a dizer?
Mano, sabes, eu sou extremamente leigo em relação a isso. E quando você me falaste agora, né, acerca que a Sonangol vai disponibilizar uma certa dívida, Uhum. o que é que na minha cabeça me passou? Ok, tecnicamente, basicamente, o que é que eles estão a fazer? A Sonangol é a empresa em questão, nós temos a Bodiva, que seria o intermediário, e nós queremos ter acesso a essa dívida, temos que passar pela Bodiva. Passamos pela Bodiva e só depois aí é que o dinheiro chega para a Sonangol e talvez a Bodiva queria gerir essa questão do dinheiro em questão. Primeira coisa. Segundo, Eh, sim. uhum. Na verdade, Não, na verdade, como leigo, sim, né? Como sim, leigo. pronto, como estamos aqui, né, para esclarecer, e eu também não sou, tu és um leigo e eu também não sou um especialista na matéria. Sou entusiasta, eu gosto de investimentos, mas quem acompanha o meu canal já deve saber que o meu foco principal é o mercado americano. Eu tenho mais foco Sim. e tenho mais domínio do mercado americano. Citaste aí duas questões, dois pontos que eu gostaria aqui de enfatizar. Que a Bodiva, nessa situação, a Bodiva é o regulador. A Bodiva é um regulador. Os intermediários serão três, que vão intermediar, então, a emissão da dívida da Sonangol no mercado. Será a Áurea, que é a empresa que é a corretora ou a distribuidora da Dubai. Vamos ter também o BFA Markets e vamos ter também o Standard Bank. Ou seja, praticamente aqui o que é que acontece? Na verdade vai ser mesmo o BAI, o BFA e o Standard Bank a fazer a intermediação. No princípio, quando surgiu a Bolsa de Valores de Angola, os bancos eram as principais entidades que regulavam o mercado. Só que, pronto, foi promulgada uma nova lei que proíbe a intervenção dos bancos no mercado bolsista. Então, o que é que os bancos fizeram? Os bancos criaram outras empresas que vão então intervir no mercado bolsista. O BAI criou a Áurea, o BAI é dono de 99, acho que 95 ou 99% das ações da Áurea. O BFA, fiquei a saber também através da proposta de lançamento, está lá escrito que o BFA também lançou uma SDVM, que é uma sociedade distribuidora de valores mobiliários. Uma SDVM seria, por exemplo, como uma Interactive Brokers, estás a ver? Seria a Ok. corretora. Só que em Angola nós temos duas denominações. Nós temos as SDVM, que são as sociedades distribuidoras de valores mobiliários, e temos também as SCVM, que são as sociedades corretoras de valores mobiliários. Pelo que eu percebi, a grande diferença entre uma sociedade distribuidora e uma sociedade corretora é que a sociedade distribuidora pode intermediar o lançamento tanto de ações ou de dívida. Imagina que tu tens uma empresa, não é? A Martirene Limitada Produções, ou Martirene Produções Limitada, e tu queres abrir o capital na Bodiva. Para tu fazer a abertura de capital, vais ter de fazer a abertura através de uma SDVM, através de uma sociedade distribuidora de valores mobiliários. Já a SCVM, que é a Sociedade Corretora de Valores Mobiliários, pode apenas negociar. Ou seja, qual é a diferença? Para percebermos aqui. Imagina que, né, que tu queres lançar as ações, vais ter com a SDV, lanças as ações. Mas imagina que depois, posteriormente, tu queres vender essas ações para uma outra pessoa. Uma SCVM pode fazer isso. Não sei se daqui está, acho que está a ficar mais confuso. Mas em suma a SCVM não pode, ou seja, não tem, até onde eu percebi, não é uma empresa que tem nas suas características o lançamento primário de ações no mercado. Ou seja, uma corretora não lança ações no mercado, apenas faz a intermediação, faz a ponte. Não é? Quem tem poderes para lançar uma ação no mercado, para lançar dívidas no mercado, seria uma sociedade distribuidora de valores mobiliários. É que nem é, eu já trabalhei com farmácias e é o que se costuma dizer. Um enfermeiro pode ser um farmacêutico, mas um farmacêutico não pode ser Não um pode ser enfermeiro. Exato, e é sobre isso. então o enfermeiro seria a SDVM, que é a sociedade distribuidora, que ela pode lançar ações no mercado e depois também pode posteriormente negociar. Pode sim negociar. Já a SVM só pode negociar, não pode lançar ações no mercado.
Então, os intermediários neste negócio, que será um grande negócio, estamos a falar em 17 bilhões de kwanzas em dívida, será a Áurea, o BFA Markets e o Standard Bank. Eu ouvi também por aí que o Standard Bank também está em vias de criar uma sociedade distribuidora de valores mobiliários, mas também não sei em que pé está isso. Eu acredito que brevemente teremos então uma sociedade distribuidora por parte também do, do Standard Bank. Por exemplo, o Caixa Geral de Depósitos de Angola, que é um banco que também é o segundo banco a ser negociado na Bodiva. Temos apenas dois bancos, temos o BAI e o Caixa Geral de Depósitos de Angola. O Caixa Geral de Depósitos de Angola, ao invés de lançar mais uma sociedade distribuidora de valores mobiliários, o que é que ela fez? Ela fez uma parceria com o BAI, ou seja, as ações da Caixa Geral de Depósitos de Angola são negociadas o principal representante, o principal intermediário de negociação é a Áurea. Ok. Exato. Boa informação, é? Sim, mas Mas agora, vamos por parte, exato. tipo, mas no meio desse todo mambo, como é boa de informação, eu vou ser sincero, eu me pergunto, ok, e eles estão a fazer esse mambo e nós vamos ganhar, porque eles estão a vender cada ação a 10 mil kwanzas. Eu já sei que eu vou comprar 10 mil kwanzas, mas, por exemplo, 10 mil kwanzas para indivíduos ou também para empresas, porque eu não sei se empresas também podem comprar ações, porque, por exemplo, imaginemos que a Martelene produz, temos 20 milhões disponíveis líquido para comprar ações por exemplo, a Sonangol. Será que eles nos permitiriam também comprar? Ou eu, como indivíduo, com esse capital suficiente de chegar a comprar 20 milhões, eu posso chegar e também faço esse negócio, ou contrato, ou adesão a esse sistema? Pelo que até onde eu sei, podem emitir intenções de compra, que é esse o termo. Intenções de compra, ou seja, podem comprar obrigações. Neste caso, vamos tentar usar aqui os termos certos. Né? Eles não vão lançar ações, vão disponibilizar obrigações. Depois de tesouro. Obrigações, sim, obrigações de tesouro, mas as obrigações de tesouro geralmente são do governo, então, mas são obrigações, é algo parecido, não é? E porquê, só para esclarecermos aqui, por que o termo obrigação? De onde é que vem o termo obrigação? Por que é uma obrigação e não uma ação? Porque se tu compras uma ação de uma empresa, tu te tornas sócio dessa empresa. Te tornas sócio, quer a empresa dê lucros, quer a empresa dê prejuízos. Ou seja, se a empresa der lucros, viva. Somos todos amigos, batemos palma. Se a empresa der prejuízos, então é capital que sai do teu bolso. Já a obrigação não, como o próprio nome diz, é uma obrigação. Então, a empresa que disponibiliza a obrigação tem a obrigação de, no final do contrato, devolver o valor da obrigação, independentemente se a empresa deu lucros, se a Sonangol deu lucros ou não deu lucros, a Sonangol tem a obrigação de, no final do contrato, que, por exemplo, esta obrigação é de 2023 a 2028, então a Sonangol tem a obrigação de, no final de 2028, que seria no dia 14 de setembro de 2028, devolver por completo o valor da obrigação, que são os 10 mil kwanzas. Então, exato, respondendo à primeira questão, não é? Sim, empresas, pessoas jurídicas e pessoas normais podem tanto pessoas jurídicas como pessoas normais comprar ações, ou seja, empresas e pessoas podem comprar ações, porque comprar obrigações. Atualmente, nós na Bodiva temos cerca de 85 mil contas custódias abertas, que são as contas para onde ficam depositados os investimentos, quer sejam ações, obrigações do tesouro ou bilhetes do tesouro. Então, o que é que tu ganhas ao comprar? Primeiro, cada obrigação tem um valor nominal de 10 mil kwanzas, mas as obrigações são negociadas em lotes de 10. É que nem quando tu vais ao mercado, não é? Quando tu vais comprar, vais ao armazém e queres comprar uma caixa de coxa, né? Hoje em dia já podemos fazer sócio. Né? Mas sempre, sim. Mas imagina, se tu não quiseres fazer sócia, vais ter que comprar caixa, não é? Não podes simplesmente comprar uma perna e levar, né? Tens que levar a caixa. Então é o que acontece.
com as obrigações. As obrigações são negociadas em lotes de 10, ou seja, cada obrigação tem o valor de 10 mil kwanzas, mas tu tens que comprar um lote de 10. Então, 10 mil kwanzas vezes 10 são 100 mil. Quer dizer que cada lote de obrigação tem um valor nominal de 100 mil kwanzas. E, para além dos 100 mil kwanzas, não é? Que é o capital que a Sonangol vai levantar, a Sonangol faz a proposta de um cupão, uma taxa de cupão, um rendimento de 17,5% ao ano. Ou seja, simplificando, tu vais comprar 10 obrigações ao valor de 100 mil kwanzas e todos os anos vais ter um rendimento de 17.500 kwanzas, que são os 17%. Exato. Sim, isto depois tem os impostos sobre os investimentos, que fica com o banco, então, brutos serão por ali 14, 15 mil kwanzas, brutos, todos os anos. Então, esse é o ganho. Eu vejo que há mais vantagem para quem vai comprar, ou seja, para nós, angolanos, ou para todo e qualquer investidor, nesse deal há mais vantagem para o investidor do que para a própria Sonangol. Porquê? Porque eu acredito que, pronto, a Sonangol é uma empresa de petróleo, né? Atua no ramo petrolífero. Eu acredito que o petróleo ainda vai ser o combustível do mundo nos próximos 10, 15 anos, mas já há sinais de decadência em si de petróleo. Exato, sim. Se calhar em África em geral, em Angola especificamente, não há assim grandes vestígios, mas, por exemplo, aqui em Portugal já vê-se bastante carros elétricos e carros, não só carros elétricos, mas carros a gás também. Tu tens bastante, tu vês por aqui. Quase todas as marcas de automóveis têm lançado carros elétricos. Então aqui praticamente tu vês a Volkswagen tem carros elétricos, a Tesla, Toyota, tu vês por aí 1 milhão de Toyotas híbridos e tudo mais. Então, para mim, eu vejo que há mais ganho, né? Para nós como compradores do que para a Sonangol em si. Chutei. Eu tenho um monte de cenas, mas eu não vou fazer perguntas, vou fazer comentários depois que deixa bater esse. Bro, assim, até não percebi, deixa eu ver. Uma ação é basicamente eu me tornar um sócio da empresa e os ganhos deles são meus ganhos e as percas deles são minhas percas. Exato. Mas uma obrigação é basicamente eu te empresto dinheiro e independentemente do lucro, eles vão me devolver, mas com um juro, uma percentagem. Exato. Quer dizer que num período de 5 anos, de 2023 a 2028, eu vou investir 100 mil kwanzas num pacote de 10. E então quer dizer, mas esses 100 mil kwanzas, existe um limite de compras ou eu posso comprar, por exemplo, cada lote são 100 mil kwanzas, né? Então, eu posso comprar 2 lotes, vai ser 200, 3, 4, assim sucessivamente, até o limite do meu próprio capital. Sim e não. Nós temos um limite, que é o limite do que está disponível, não é? Que são 75 bilhões de kwanzas em obrigações. Então, imagina que se tu tiveres 75 bilhões, podes arrematar todo o valor que está disponível. Mas, exato, se tiveres 80, só vais conseguir comprar 75 bilhões, não é? Então, exato, tem esse limite que foi colocado pela Sonangol. Já se fossem ações, imagina que se fossem ações da Sonangol, praticamente tu não terias um limite, se posso assim dizer, né? Porque o que ia determinar o limite seria o valor de cada ação. Se calhar, eu acho que será mais prático separarmos ações e obrigações. Porque se entrarmos aqui no assunto de ações... Tem que separar mesmo. Imagina, né? Tratando-se de obrigações, cada obrigação tem sempre um valor nominal. Ou seja, imagina que a Sonangol emitiu 75 bilhões em obrigações. Não é? O valor nominal vai ser 10 mil. A Sonangol dificilmente iria emitir mais obrigações com um valor nominal de 15 e uma taxa de rendimento de 20%, por exemplo. Porque o que é que isso podia causar? Poderia fazer com que as pessoas que compraram as obrigações que valem 10
tem um rendimento de 17%, 17% e meio, venderem e procurarem comprar a que vale um bocadinho mais, a que custa um bocadinho mais, né? 15 mil, mas que o rendimento também é maior, 20%. Então, ela iria emitir sempre na mesma faixa de preços e de valor. 10 mil kwanzas com uma taxa de rendimento de 17.500 kwanzas. 17,5%. Já quando falamos em ações, quando uma empresa é negociada na bolsa, a empresa pode emitir ações, emitir a quantidade de ações que quiser. Pelo menos na bolsa americana funciona dessa forma. Imagina que tu tens 100 bilhões de kwanzas, né? Estás sempre ali a comprar ações da Sonangol, comprar ações da Sonangol, comprar ações da Sonangol. As ações da Sonangol vão começar a se valorizar bruscamente. Para conter a valorização, a empresa Sonangol pode ir emitindo ações, o que vai diluir o número de ações disponível, não é? Isto é, em ações, o que impera é a lei da procura e da oferta. Então, quanto maior a procura, menor a oferta, maior é o preço da ação. Quanto menor a procura e maior a oferta, menor é o preço da ação. Se tiveres muitas ações disponíveis e pouca gente a comprar as ações vão com preço lá embaixo. Se tiveres poucas ações disponíveis e muita gente a comprar as ações vão lá para cima. Mas eu acredito que para a Sonangol isto está a ser, na minha visão, isto é um ensaio. Alô, não é? consegues me ouvir? Consigo ouvir, sim. Consigo ouvir. Consegues ouvir-me? Yeah, com alguns cortes, mas consigo. Yeah. Eu acho que deve ser da rede. Eu vou tentar desligar aqui. Não, aqui na banda está mesmo duro. Recentemente houve uma notícia que os cabos tipo de fibra óptica da ZAP, assim, de fibra óptica estão a sofrer manutenção. Tipo, só vão ser arranjados em... estão a sofrer manutenção. Disseram uma data de manutenção, mas eu não lembro quando. A net mesmo em Angola toda está gato, TV cabo não, ZAP fibra, está mesmo duro. Ok. Então, estava a dizer que o que impera nas ações é a lei da procura e da oferta. O que também pode acontecer com as obrigações. Com as obrigações, pode acontecer um fenômeno que os brasileiros chamam de marcação a mercado. Eu vou confessar que eu não sou um expert nesse assunto, mas basicamente o que acontece, né? A marcação a mercado acontece mais com o governo. Imagina que o governo, né, emitiu obrigações de tesouro com taxas de juro de 2%. Todo mundo vai lá e compra, não é? 2% é pá, já. Mais vale render, pôr o meu dinheiro a render 2% do que não render nada no banco. Só que imagina que depois, devido a inflações e altas do preço das coisas, o governo decida lançar obrigações de tesouro, mas com uma taxa de rendimento, com um cupão de 5%. O que é que acontece? Quem comprou a de 2%, a que está a render 2%, vai querer vender essa que rende 2% e comprar a que está a render 5%. Então, o valor dessa obrigação tende a diminuir. Né? Imagina que o governo lançou uma obrigação a 10 mil kwanzas que rende 2% e depois lançou uma obrigação a 10 mil kwanzas que rende 5%. Essa primeira obrigação vai tender a descer de valor, né? Porque as pessoas vão estar a vender essa para ir comprar a que rende 5. Mas tu que compraste e estás a ver que a tua obrigação valia 10 mil e agora vale 5, vale 4, tecnicamente não precisas te preocupar. Por quê? Porque o nome é uma obrigação. Mesmo que a obrigação na tua carteira, né, na tua corretora, está lá cotada em 5 mil, tu não precisas te preocupar em vender. Podes até comprar mais. Podes até comprar mais. Aí é que está a marcação a mercado. Por quê? Porque aquilo é uma obrigação. No final, mesmo que o valor facial da obrigação seja de 5 mil,
a obrigação é de 10 mil, ou seja, vais sempre receber o valor da obrigação. Yeah. Eu não sei se essa cena ficou clara, yeah, mas isso acontece muito no Brasil. Existem gestores de investimentos que são especializados em marcação a mercado, que só investem e procuram multiplicar o capital através da marcação a mercado. Então, essa não é uma área que eu me especializo, não é uma área em que eu leio muito, não investigo muito bastante sobre essa área, mas de forma geral, um investidor deve ter domínio, né? De forma geral, um bocadinho de tudo. De forma geral, eu, pronto, sei mais ou menos o que é a marcação a mercado. Então, a marcação a mercado é mais ou menos isso. Sempre que o governo lança uma outra obrigação de tesouro cuja taxa de rendimento é maior, esta que tem uma taxa de rendimento maior desce de preço. Mas o valor está lá. Ela desceu para 5 mil, mas o valor está lá, é 10 mil. Tu até podes comprar mais, não é? Comprar mais a 15 mil e no final do período receber os 10 mil, o valor todo completo. Só que o que é que provoca isso? Isto é provocado pelo próprio valor do dinheiro. Se eu fizesse a seguinte proposta, tu preferes 100 dólares hoje ou 150 dólares daqui a 5 anos? O que é que tu preferes? Estou, Mátio? Yeah, Acho que eu perdi tô. 100 dólares hoje ou 150 dólares daqui a 5 Sim. anos? Não, tô aqui. Sim. Aqui. O que é que tu preferes? Já tá com um bocadinho. Eu acho que eu prefiro 150 dólares daqui a 5 anos. Ok. Yeah. Agora imagina que certo, né? Tu preferes 150 dólares daqui a 5 anos. Agora imagina que tu tens uma taxa, um cupão, né? Tu tens uma obrigação de tesouro de um banco, de uma Sonangol, de um BAE, de um BFA, que custa 100 dólares e tem uma taxa de rendimento de 20%. Okay. Ou seja, nesse primeiro ano, tu vais ganhar 20% de 100 é 20, não é? Vais ficar com 120. No segundo ano, vais ganhar 20% sobre os 120. Yeah. Está a ver? Já estamos a falar em, por aí, vais ficar no final com 144. Estás a ver? Quer dizer, no terceiro ano, tu já vais ter mais dinheiro do que daqui a 5 anos. Yeah. O que é que os investidores usam muito essa técnica, né? O que é que isto quer dizer? Isto serve para mostrar que o dinheiro vale mais, 100 dólares vale mais hoje do que daqui a 5 anos. Estás a perceber? Então, se tu tens uma obrigação, e as obrigações de tesouro geralmente são por períodos longos, né? Essa da Sonangol, por exemplo, tu vais comprar 10 lotes, ou um lote de 10 obrigações ao preço ou valor de 100 mil kwanzas, mas só vais receber esses 100 mil kwanzas integrais, completos, no dia 14 de setembro de 2028. Então, acho que é importante termos isso em conta. Mas, todos os anos, tu vais receber 17,5% sobre o teu capital. Sobre o teu capital. Exato. Mas, para mim, seria mais interessante ter ações da Sonangol. Por quê? Porque com as obrigações nós deixamos de ter o fenômeno que é conhecido como juros compostos, que são juros sobre juros, não é? Tem um vídeo de um influenciador digital, educador financeiro, em que ele fala sobre transformar 75 mil kwanzas em 600 milhões, se não me engano. Eu, por acaso, vi o vídeo e pronto. E uma das coisas que me motivou a fazer vídeos para o YouTube foi que eu vi esse vídeo e disse, não, olha, alguém tem que tipo, esclarecer as coisas. Está a ver? Na verdade, o primeiro vídeo que eu gravei era esclarecendo essa questão do transformar os 75 mil kwanzas em 600 milhões de kwanzas. Mas depois eu notei que o vídeo não ia ficar muito bom, não é? Se calhar ia aparecer um ataque. Não era essa a primeira impressão que eu queria causar, não é? Então eu decidi fazer o contrário, decidi pegar
partir mesmo do básico, do mais básico possível e ir, não é, evoluindo as questões, os vídeos sobre investimento. Porque quando eu for fazer o vídeo em que eu vou explicar essa questão dos juros compostos, de certeza que vai haver pessoas que vão ver aquele vídeo primeiro, apesar de eu já ter outros vídeos no YouTube, no canal do YouTube. Então vão ter dúvidas, né? Mas isso veio de onde? Mas isso é o quê? Mas como assim juros compostos? Isso é o quê? Juros simples é o quê? Então eu já vou ter outros vídeos feitos para mandar para essas pessoas. Olha, não, olha, tens essa dúvida? Ok. Falo sobre isso nesse vídeo. Por exemplo, hoje já muita gente me pergunta, olha, Sandro, eu quero aprender como é que se investe na bolsa e não sei o quê. Eu já tenho um vídeo em que eu falo sobre como investir na bolsa de valores de Angola, como investir na Bodiva. Então já consigo fazer, copiar e enviar. Olha, já está fixe, queres aprender mais sobre investir? Então tenho esse vídeo. Então vê esse vídeo. Então, voltando à questão dos juros compostos, com as obrigações de tesouros, tecnicamente, o vídeo que ele fez não está errado. É possível transformar 75 mil kwanzas em 600 milhões de kwanzas. Mas nós temos que ter em conta dois fatores, que são os juros compostos e o tempo. Não é? Não vai ser da noite para o dia, claro, vai ser necessário algum tempo, mas é possível. Só que em Angola nós não temos investimentos. O exemplo que ele deu um exemplo, se não me falha a memória, em que ele comprava as obrigações de tesouro do governo, que na altura o governo tinha obrigações de tesouro que tinham taxas de cupom de 20%, ou seja, obrigações de tesouro que rendiam até 20%, e ele simulava, né, o investimento, ele simulava os juros compostos, ou seja, o que é que ele fazia? Ele pegava os 75 mil kwanzas, comprava, não é, e fazia o seguinte, ok, temos uma taxa de cupom de 20%, então todos os anos, todos os meses, eu vou pegar este rendimento e reinvestir. Mas na prática isso não acontece. Por que não acontece? Porque nós temos uma limitação. As obrigações de tesouros do governo, que rendiam 20%, tu não vais receber os 20% todos os meses. Então, tu não consegues todos os meses comprar mais. Então, basicamente, o juro composto é isso. Então, qual é a limitação? Tu vais receber os teus rendimentos de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Estás a ver? Então, de 6 em 6 meses, diminui bastante o tempo. Então, o cálculo teria de ser refeito. Eu, na verdade, não refiz o cálculo, não tenho aqui o cálculo comigo, então não consigo falar com mais propriedade. Mas, basicamente, o que está incorreto ali é o cálculo. Na minha opinião. Posso estar errado, não é? Estamos todos aqui para aprender. Mas, na minha opinião, o cálculo foi mal feito. Não foi levado em conta a questão que os juros, o rendimento que é pago, ou seja, o cupom que é pago apenas de 6 em 6 meses, e que tu só vais ter essa bola de neve de 6 em 6 meses, não são todos os meses, como por exemplo na Bolsa Americana, que tu tens ações que pagam todos os meses, e tu tens ações que pagam de 3 em 3 meses. Tu com as obrigações de tesouro do governo, tu não tens isso, então tens essa limitação. O que nós temos são juros simples. E mesmo com juros simples ainda se faz um combo fixe, mas não são 600 milhões de kwanzas. Estás a ver? Então eu posso até tentar fazer aqui uma simulação, mas pronto, ia fazer tudo a correr. No momento certo eu vou fazer um vídeo com mais detalhes a explicar porque é que não é daquela forma e como é que podemos então chegar a essa marca de 600 milhões de kwanzas. Mas também não é uma marca impossível. Se tu investires 100 dólares todos os anos, todos os meses, que 100 dólares hoje seriam mais ou menos 100 mil kwanzas, se tu investires todos os meses 100 mil kwanzas, daqui a 35 anos, 35, 40 anos, tu tens 1 milhão de dólares, que na altura eram 600 mil kwanzas, então 600 milhões de kwanzas. Ou seja, tu tens 1 milhão de dólares e tens 1 bilhão de kwanzas, se posso assim dizer. Se tu investires 100 mil kwanzas na Bolsa Americana, porque na Bolsa Americana nós temos o efeito dos juros compostos. Se tu investir 100 mil kwanzas na Bolsa Americana, e não precisas te matar muito, podes simplesmente comprar o ETF VOO, que é o ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se comprares esse ETF durante todos os meses dos próximos 35, 40 anos, tu vais acabar com mais de 1 milhão de kwanzas na conta. Que a data de hoje são cerca de 1 bilhão de kwanzas. Então, futuramente ainda vão valer mais. É uma conta simples, não é?
Yeah. Agora, se quiseres tentar fazer ter esse mesmo rendimento no mercado angolano, também é possível, mas temos que rever aí a conta. No mínimo, a conta não foi muito bem feita. Mas a ideia está lá. Olha, É um vídeo fixe, eu gosto do vídeo, só para que fique aqui claro, gosto do vídeo. Eu acho que é importante. Foi como um soco no estômago de muitos angolanos. Despertou muita gente para o mundo do investimento. Só para tu teres noção, em finais de 2021, nós tínhamos cerca de 20 mil, 22 mil contas custódias abertas, ou seja, 22 mil pessoas na Bolsa. Hoje em dia já temos 85 mil pessoas na Bolsa. Então, o, tem o seu próprio mérito, o Euclides Francisco. É um excelente... Faz bons conteúdos para o seu público. E eu acho que deve continuar. E sempre que eu vejo um vídeo interessante, deixo um comentário, deixo um like, partilho com amigos. E eu acho que devem surgir mais pessoas nesse nosso universo dos investimentos. Eu não me vejo como um educador financeiro, me vejo mais como um investidor, porque eu sou da opinião de que cada um deve fazer o que quiser com o seu dinheiro. Tá a ver? Para mim, para mim não existe educação financeira, para mim existe educação. Ter conhecimento financeiro, saber lidar com dinheiro deve ser parte da educação. Temos que aprender em casa, temos que aprender na escola, temos que aprender com os amigos, temos que aprender na rua. Então, saber lidar com dinheiro deve ser parte da educação. Para mim não existe educação financeira. Uma pessoa educada deve saber lidar com dinheiro. É um exemplo, uma vez eu estive a ver um vídeo do NGA, uma entrevista do NGA, em que ele falava assim mais ou menos como é que ele educa os filhos e tudo mais. E aí ele certa vez disse, não, olha, eu, tipo, não sou de, tipo... Porque muita gente questiona, né, a forma dele ser, as músicas, tatuagens, não sei o quê, pergunta como é que é lá em casa. E ele diz que educa os filhos dele e o importante para os filhos dele é saber que se ele for à padaria comprar pão, levar uma nota de 5 euros e o pão custa 3 euros, ele tem que saber que tem que trazer para casa o pão e mais 2 euros, não o pão e mais 1 euro e 50 cêntimos, tá bem? Então, para mim, educação financeira não é um termo que não sei. Para mim, a educação existe educação e as pessoas têm que aprender a lidar com dinheiro em casa e na escola. olha, falamos de muita coisa, mas eu quero tocar pontos por pontos. Por Exato. exemplo, eu, de tudo isso que eu peguei, eu também, depois da explicação da diferença de um tesouro e de uma obrigação, eu dei conta que a obrigação não vale, na minha opinião, como leigo, não estou lá, mas para mim não vale a pena. Por quê? Porque eu estou a sentir que a obrigação é tipo, tenho 10 milhões na conta, na poupança. O dinheiro não ficar parado e para uma pessoa que não tem, uma pessoa que não gosta de perder, uma pessoa que não gosta de correr riscos, ele investe esse dinheiro na obrigação do tesouro, que ele vai ter a certeza da garantia do retorno do seu dinheiro. É basicamente isso que a obrigação faz. Eu te empresto dinheiro e eu me comprometo. O Estado pede o dinheiro emprestado, ele se compromete em devolver o dinheiro, mais uma porcentagem de 17%. Ele vai te devolver 117.500 kwanzas. Percebi essa parte. Só que Exato. para mim é aborrecido. É isso. Eu acho que desde o princípio devemos ter feito essa distinção. Existem dois tipos de renda, dois tipos de investimento. Existem a renda variável. Dentro aqui dessa caixinha da renda variável temos as ações, temos os fundos imobiliários, temos mais o quê? Temos se calhar, pronto, vou pôr aqui também criptomoedas, pronto, falei. E temos aqui numa outra caixinha, não é? Renda fixa, que temos as obrigações do tesouro, temos os bilhetes de tesouro, temos os depósitos a prazos, temos as debêntures e tudo mais. As fortunas, se formos a ver os maiores investidores em bolsa, Elon Musk, Warren Buffett, só para não falar aqui de exemplos americanos, na verdade até o Elon Musk é sul-africano, então é dos nossos.
Vou falar também aqui de um grande investidor africano, um grande investidor nigeriano, que é o Aliko Dangote, que acho que atualmente é o segundo homem mais rico da Nigéria ou da África. E o Aliko Dangote também fez a sua fortuna na bolsa, através da sua empresa. Ele é dono do grupo Dangote, que é negociado na bolsa nigeriana. Então, o grupo Dangote acho que tem fábricas de cimento, vai agora abrir um projeto de refinaria. Então, as grandes fortunas são feitas. Isso tu tocaste num ponto importante, um ponto muito interessante, que se calhar até se não tivesse aqui, iria passar em branco. As grandes fortunas, os grandes rendimentos, os grandes retornos são conseguidos na renda variável, porque como o nome diz, varia. Uma ação, tu podes perder o que tu podes perder numa ação, podes perder 100% do teu capital, mas não existe limite de ganho. O ganho é infinito. Tu podes ganhar 1.000, 2.000, 3.000%, 4.000. Por exemplo, as ações da Amazon, desde que foram lançadas em bolsa, acho que estão atualmente com uma valorização de... Há ações com valorização de 1.000.000%. Estás a ver? Então, por isso é que eu, desde o princípio, frisei, né, que seria mais interessante se a Sonangol tivesse disponibilizado ações, na bolsa. Porque, apesar de o petróleo, naturalmente, nós sabemos que o petróleo um dia vai acabar, mas carros não vão acabar, vão continuar a existir carros. E as grandes petrolíferas, como a Chevron, a ExxonMobil, têm se posicionado em desenvolver projetos de energias renováveis, barragens hidroelétricas, têm apostado em energia eólica. Então, tem-se notado esse movimento. Né? Muita gente diz, não, o petróleo vai acabar, essas empresas vão desaparecer. Não, na minha opinião, não vão desaparecer. As petrolíferas que souberem jogar, não é? Souberem jogar, vão se manter. As empresas, algumas empresas petrolíferas têm investido na produção de painéis solares, estás a ver? Então, temos notado esse shift, não é? Então, a Sonangol, sendo uma empresa de capital aberto, o próprio mercado em si iria pressionar a empresa a encontrar melhores soluções, a se tornar rentável. Por isso é que eu prefiro sempre a renda variável. Porque quando tu és sócio de uma empresa, vou dar um exemplo prático. O ano passado, as ações do Facebook chegaram à cotação de $360 cada ação. E depois teve uma queda, baixaram bruscamente, o valor das ações baixou bruscamente para cerca de $72. Estamos a falar de uma queda de mais ou menos por aí 60, 70, 80%. E o que é que aconteceu? O que é que estava a acontecer? O Mark Zuckerberg, que atualmente é o CEO e um dos maiores acionistas da Meta Platforms, que é o novo nome da empresa Facebook, pegou 40 bilhões de dólares e investiu no metaverso. Olha, Martirene, todos os investidores ficaram putos da vida. Todos. Até eu, que nem era acionista da empresa, fiquei puto com o Mark Zuckerberg. O que aconteceu? Começaram a vender as ações começaram a desvalorizar. Chegou um ponto em que acho que o Mark Zuckerberg chegou a sair do top 10 dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, o Facebook perdeu bastante capitalização do mercado, não é? Então, o próprio mercado vai dando sinais à empresa. O que é que eles fizeram? Pararam. O Mark Zuckerberg parou com os investimentos na Meta Platforms, melhorou a questão dos anúncios na própria plataforma, resolveu a questão dos vazamentos de dados e a ação agora está a começar a se recuperar. Isto no mercado americano, por ser um mercado mais eficiente, acontece bastante. O próprio mercado em si dita para onde é que a empresa deve ir de forma para se manter no mercado. Aconteceu também com a Tesla.
o que é que aconteceu? O Elon Musk, na altura, quando o Elon Musk comprou o Twitter, as ações da Tesla também, tipo, desceram bastante. Porque, epá, os investidores não gostaram desse move, mas como a Tesla depois conseguiu bater um recorde de vendas de carros elétricos, então a ação tem seguido aí a se valorizar. Olha, eu quero fazer um comentário em relação a. Eu, sendo leigo, mas logicamente falando, é muito lógico o porquê que a Sonangol não investe no mercado de ações. Por quê? Eu não quero entrar em questões políticas, mas vamos falar em Sim, questões também econômicas. vamos lá ver se conseguimos Vamos deixar deixar de lado a a política questão. lá. Vamos tentar, não é? Vamos tentar. Vamos só falar mesmo economia. Exato. Porque, vê, a Sonangol é uma empresa estatal. A partir do momento que ela partilha dos seus lucros, das suas percas com o povo, ela estaria a criar mais riqueza para os angolanos. Então, eu acho que existe aí uma mão invisível que não quer que exista mais dinheiro para os angolanos, porque isso estaria a aumentar o poder de compra do angolano. E eles, emitindo uma dívida, eles querem pedir dinheiro emprestado, mas não querem partilhar tipo, parte do risco. Eles só dizem, me dá seu dinheiro emprestado, eu não vou te dar, eu não vou te dar satisfação se eu vou fazer o que com isso, mas vais ter o teu dinheiro de volta. Porque a partir do momento que eles têm um modelo de ações, o mercado vai ter o direito de exigir melhoria da parte deles, e eles não estão preparados ou talvez não querem ter esse tipo de pressão, porque vai gerar outros fenômenos sociais também. Iria aumentar o poder de compra dos angolanos, iria gerar mais interesse público, os angolanos estariam cada vez mais educados para saber o que eles estão a fazer com o seu próprio dinheiro. Mas se você me falar, não, olha, me dá só 1 milhão de kwanzas para mim fazer um mambo. Não precisas saber o que vais fazer, mas eu vou te devolver o teu dinheiro e estamos aqui a assinar um contrato e eu te mostro que eu tenho capacidade para devolver. Você vai querer uma pessoa que não tem assim tanto interesse e tem mesmo um dinheiro que está ali na BEC, que sabe que tem uma garantia de volta, não vai querer saber. Não, mano, leva. Não deixas de ter razão. Não deixas de ter razão porque eu acho que nós tivemos várias pessoas politicamente expostas na gestão da Sonangol, desde a sua fundação, e a Sonangol, tornando-se numa empresa pública, ou seja, tornando-se numa empresa de capital aberto, obrigaria esta empresa a divulgar todo o seu percurso financeiro desde a sua fundação. Estás a ver? Então, e obrigaria a Sonangol tipo, todo mundo iria ter acesso a saber quais são as empresas que a Sonangol é sócia, estás a ver? Tudo Yeah. num único só lugar. Então, eu acho que não, de momento não é do interesse do Estado, não é do interesse do governo, Nem um pouco. porque nós sabemos que informação é poder, então acho que não é do interesse do Exatamente. governo colocar este poder ou essa informação à disponibilidade de todo e qualquer angolano, não é? Mas é como eu disse, eu acredito que isso é um ensaio, porque uma empresa da dimensão da Sonangol, estamos a falar em 75 bilhões de dólares, isso é mais ou menos 75 bilhões de kwanzas, isso é mais ou menos 75 milhões de dólares. É uma empresa que eu acredito que tem lucros muito mais do que isso, não é? Eu acho que isso é um ensaio, né? Estamos a ensaiar, vamos ensaiar o mercado, a ver, isso é para ver a receptividade do mercado, como é que vai ser, como é que não vai ser. E depois, então, acho que futuramente teremos, então, a abertura do capital da própria Sonangol. Para dizer que isto também é uma dos pontos que é um compromisso que se eu não estou em erro, se eu não me engano, é um dos compromissos que o próprio governo angolano fez com o Banco Mundial de tornar a Sonangol numa empresa pública. Mas eu queria aproveitar aqui este gancho e fazer um ponto. Eu acho que a Sonangol poderia tornar esse investimento muito mais atrativo. Para mim, particularmente. Como?
Eu tenho dois grandes problemas com investir em Angola. Eu até hoje não investi em Angola. Não tenho títulos de tesouro do governo angolano, não tenho bilhetes de tesouro do governo angolano, não tenho ações do BAE, não tenho ações do Caixa Geral de Depósitos de Angola, nem nada. Não tenho. Investimento, se calhar, tenho a minha casinha em Angola e mais nada. E porquê? Porque, na verdade, isto é uma questão que eu alertei as pessoas que me seguem desde o ano passado. Hã? Esse ano nós tivemos uma desvalorização brusca Do da Kwanza. moeda, do Kwanza. Exato. O Kwanza, face ao dólar, desvalorizou cerca de 60%. Martinez, nós estamos a dizer que isto é mais da metade. Ou seja, o Yeah, é Kwanza muito. perdeu mais da metade do seu valor de compra. Então, esse é um dos meus principais Grandes problemas. problemas. Grandes problemas. Ah, E não, desvalor. o segundo problema é a liquidez. Tu não tens. Como a bolsa angolana é incipiente, é uma bolsa muito recente, está ainda a engatinhar, a dar os primeiros passos, tu tens um problema de liquidez, tu não tens movimento na bolsa. Não existe compra, não existe oferta, não existe nada. Os que compraram não querem vender e os que querem vender a um preço exorbitante. Então, tu não tens. Eu, por exemplo, eu tenho ações na bolsa americana, eu posso no estalar de dedos transformar aquelas ações em dinheiro e comprar uma Ai, coisa qualquer. Então, tu não tens essa liquidez no mercado angolano. Essas são as minhas duas primeiras, as minhas duas principais preocupações no que diz respeito a investir, principalmente na bolsa angolana. O governo angolano teve uma sacada. O que é que o governo angolano fez? O governo angolano pegou, pá, aqui, investir aqui, tipo, vai desvalorizar e tudo mais, e não sei o quê. E falando ainda dessa questão da desvalorização, o ano passado saiu uma notícia do Standard Bank. O Standard Bank intermediou a compra de títulos do Tesouro. Um banco do Reino Unido investiu em obrigações de tesouros angolanas. Não é? Acho que, se não me engano, investiu cerca de 10 milhões ou de 20 milhões de dólares. Eu queria saber quem é o gestor desse banco. Porque imagina, Mardirene, imagina, esse gestor do banco pegou Libra, comprou Kwanzas, investiu em obrigações de tesouros que devem estar a render por volta de 17, 20%, e que hoje essas obrigações de tesouro perderam 60% do valor. Ou seja, isso é um mau negócio para o banco. Estás a ver? O banco não está. Olha, eu realmente eu tentei pesquisar, eu até se calhar ainda vou tentar pesquisar. Que banco é esse que tomou essa decisão? Eu queria entender qual é a tese desse gestor que tomou essa decisão. Estás a ver? Acho que é a segunda vez que acontece. Então, o que é que o governo angolano fez? O governo angolano fez, não. O que é que eu vou fazer? Vou melhorar isso. O governo angolano foi até o mercado europeu. Foi ao mercado europeu e lançou Eurobonds. O que é que são Eurobonds? Eurobonds são obrigações de tesouro. Mas são obrigações de tesouro que são negociadas na Europa e são cotadas em dólar. ok. Estás a ver? Então, eu acho que a Sonangol poderia fazer a mesma jogada, poderia tipo, fazer a mesma cena, poderia ter essa mesma sacada. Ao invés de lançar as obrigações de tesouro aqui e em Kwanzas, lançava as obrigações de tesouro ou na Europa, porque pronto, a Angola tem mais, tem bons acordos, sei lá, boas ligações com os países europeus, conseguiria facilmente lançar as obrigações em dólar ou em euro e se calhar com uma taxa de rendimento menor, tipo 10%, por aí 12%, seria mais atrativo. E em contrapartida, o que é que a Sonangol poderia igualmente fazer? Pegar e disponibilizar, eu não sei qual é o termo que é utilizado aqui, o que é utilizado em Angola, mas poderia disponibilizar um recibo. Calma, Martirene, vou explicar e vais entender. Eu tenho um vídeo, um dos últimos vídeos que eu fiz no meu canal no YouTube, em que eu falo sobre a Bolsa Brasileira, que é a B3. A B3 é uma bolsa Sim, já ouvi falar. da B3. Tu tens na Bolsa B3, tu tens. Prontos, tens a Bolsa B3. Já agora não sei de cabeça assim uma empresa. Tens a Magalu, por exemplo. A Magalu que é negociada na B3.
a Magalu. Quem tu costumavas ver aquele programa do Coisa, do Rodrigo Faro, né? Era o Rodrigo Faro que. Ah, Qual era aquele domingo. programa que era. Não, não era Domingão. Ah, olha, esse é do Hulk, tinha um programa do o Paredão, que era. Domingão, Não, era o Paredão, que era. Era o Domingão do Paredão. Faustão, Não, Caldeirão do Huck, Caldeirão. Não, o Hulk tem um programa. hoje à tarde. Não. Ei, mano. Se À tarde, pesquisares. mano. Espera. Se pesquisares Hulk. Não, o programa é Paredão. Só vai dar Deixa, namoro. não, pessoal, deixa aí nos comentários qual é o programa, mas acho que é o Paredão. É o Paredão do Hulk. Que era Paredão do Hulk. E o Paredão do Hulk era. Não sei. Acho que é isso. Acho que é. Não é. Acho que é isso. Não sei. Paredão do Hulk, Magalu. Que. Não sei. Mas pronto, eu lembrei aqui da. Tem outra empresa também, uma varejista. Acho que é a Aven. É a Aven. É a Aven. Tem aquele outro apresentador brasileiro também que tem um programa da. É a Aven, que tipo, o pessoal ficava na loja, tinhas que correr para fazer as compras e depois sentavas no sofá e faziam perguntas. Do Celso Não Portiolli. conheço. O programa do Celso Portiolli. Como é que é o programa do Celso Portiolli? Programa. É da Van, a empresa é a Van. Ele tem o É Domingo para Legal. No final do Domingo Legal tinha o programa da Van e a Van é que patrocinava o programa. Então, tu na Bolsa Brasileira tens o nome do programa é Comprar é Bom, Levar é Melhor. Eu assistia bué com... nada, nunca assisti Assistia isso. bué. Yeah. E pronto, tu tens a Van, tens a Magalu que são negociadas na B3. Mas tu tens outras empresas brasileiras, como o Banco Inter, como o Nubank, conheces o Nubank? Ei, quem não conhece O o Nubank, Nubank mano? não é negociado na B3, na Bolsa Tô ciente Brasileira. disso, tá na O, Bolsa o Americana. Nubank é negociada na Bolsa Americana. Mas, Hum, não sei se o Nubank tem, mas o que é que os brasileiros fazem? O que é que as empresas fazem? As empresas são negociadas no mercado, mas emitem recibos. Eles chamam de BDRs, chamam de Brazilian Depositary Receipt. Ou seja, como é que eu vou explicar isso de uma forma muito tenta clara? explicar para uma criança de 5 anos. Ah, olha, imagina que tu vas à cantina, não é? Vas à cantina e pronto, fazes as tuas compras, não é? Na cantina e depois pá, tens o teu troco, não é? Mas o Mamadou da cantina disse: pá, olha, não tem aqui trocos, toma, leva essas pastilhas ou leva esses rebuçados. Epá, o Mamadou não tem troco, tu também não queres deixar o teu troco com o Mamadou, levas os rebuçados. Só que houve uma vez que foram os Tunesa, se não me engano, fizeram um sketch em que o Mamadou vendia e entregava os rebuçados e eu acho que foi o Gilmário Vemba que juntou várias pastilhas e depois as pastilhas acho que chegaram ao valor de as pastilhas chegaram ao valor de 500 kwanzas e ele pegou todas as pastilhas e voltou para a cantina. Disse, não, eu tenho aqui essas todas as pastilhas que andaste a me dar. Essas todas as pastilhas valem 500 kwanzas. Quero umas 500 kwanzas. Com isso quero dizer o quê? Que nós podíamos ter as obrigações do Tesouro, não é? Emitidas no mercado europeu e cotadas em euro, por exemplo, ou em dólares, que, né, estão lá. Tu, para comprar essas obrigações em euros ou em dólares, poderias ir até um Mamadou. Mamadou aqui seria, então, seria a A empresa Bodega corretora. e as Já, corretoras, né? As corretoras, e as corretoras não iam te dar
aquela obrigação. Por quê? Porque aquela obrigação está cotada Dólar. em dólar e euros. Iriam te dar o quê? Um recibo. Iriam te dar as pastilhas. Estás a ver? Então, tu ias receber as pastilhas. Então, e as pastilhas depois, epá, achas que já não queres mais ter esse negócio? Pegavas nas pastilhas, ias de volta ao Mamadou, epá, tá aqui todas as pastilhas, me dá um dinheiro. Então, a Sonangol, epá, eu acho que para mim seria muito mais interessante ter essa proteção. Isso seria uma camada de proteção para mim como investidor, ter a obrigação cotada em euros ou em dólares no outro mercado e ter o recibo cá. Eu compro cá em kwanzas. Eu tenho um recibo, compro em kwanzas, recebo um recibo, poderíamos chamar de ADRs, por exemplo, Angolan Depositary Receipt. Eu teria um recibo em kwanza, está aqui, comprei, tenho esse recibo, que diz que eu sou dono de uma obrigação que está a ser negociada no mercado europeu, mas vale X euros ou X dólares. Se eventualmente o Kwanza desvalorizar, eu, investidor, o meu capital está aqui garantido, porque o que desvalorizou é o Kwanza, e não o dólar nem euro. O contrário também pode acontecer, né? Pode acontecer do Kwanza se valorizar, mas para mim, que é para mim acho que é mais fácil ser o euro, o dólar, o ien a valorizar do que o Kwanza, né? Convenhamos. Então, eu acho que se eles dessem espaço, né? Porque, para mim, eu também entendo, não? Eu entendo que as empresas angolanas têm o intuito de dinamizar o mercado local, dinamizar aquilo que é nosso. Mas eu acho que nós temos que nos focar naquilo em que somos expertos, naquilo em que sabemos fazer, não é? Nós, como um povo, como uma nação, como um país, não podemos fazer tudo. Não podemos fazer tudo. Temos que ter focos. Temos que ser bom em duas, três coisas. A China é boa em fabricar coisas. A China não é boa em desenvolver tecnologia. A China tem tecnologia. Mas a China não é boa em desenvolver tecnologia. Qual é a tecnologia que tu usas que é chinesa? O teu sistema operativo é Android que foi desenvolvido pelos americanos. Tu usas a internet foi desenvolvida pelos americanos. Calma aí. Sim. Os chips. Não, uma coisa é produzir. Eles fabricam lá. Esses semicondutores. São patentes americanas. Os americanos é que inventaram essa cena toda, semicondutores e tudo mais. Não, tipo, a empresa que fabrica. Americanas, mas a produção é Taiwan. Sim. O Taiwan, tecnicamente, está em território chinês. É o que eu estou a dizer. A China, Taiwan, a Índia. A Ásia em si é boa em produzir. Tá? Eles são a fábrica do mundo. O Vietnã também ultimamente tem produzido muita coisa. A Apple tem migrado a parte da sua produção de iPhones para o Vietnã também. Então, eu acho que nós temos que ser bons, temos que focar naquilo o que somos bons como país, tá vendo? O que é que nós somos bons? É isso, nós temos que descobrir no que é que nós somos bons. Por exemplo, na tua opinião? Não tenho opinião, eu acho que não deve ser a minha opinião, devem ser dados. Nós temos que ter dados sobre todo. Mas, por exemplo, eu já ouvi que Angola, o ano passado, foi o país africano que mais exportou ou que mais produziu banana, por exemplo. Estás a ver? Então, eu acho que, peraí, nós temos aqui uma cena que... Como assim? Como assim Angola é o país que mais produz banana a nível da África? Nós temos... eu acho que nós temos que nos focar naquilo que nós somos bons. Eu acho que nós somos bons nisso. Somos bons também em fazer entretenimento. Também somos bons. Somos bons em agricultura. Temos um potencial muito grande aqui em agricultura. Então, acho que nós devemos nos focar naquilo que nós somos bons e terceirizar o que não somos bons a fazer. Nós não temos uma... procurar... Sim. Desculpa ter cortado, mas se for nessa visão, tu estás a procurar um modelo de minimizar as fraquezas, maximizar as forças. Porque eu vejo... De minimar.
eu vejo o país como um negócio, estás a ver? Como uma Se empresa. for como uma Sim, empresa, faz sentido. certo, eu como um empresário tenho que. O meu objetivo tem que ser maximizar os meus ganhos e proteger o meu capital. O meu objetivo não pode ser dinamizar o mercado. Se eu sei que existem mercados mais eficientes, existem brasileiros que, apesar de terem a B3, apesar de ter mais de 600 empresas negociadas, existem brasileiros que não investem na B3, investem fora, investem nos Estados Unidos. Existem empresas brasileiras que fecham capital no Brasil e abrem capital fora. O Nubank fechou capital no Brasil e abriu capital na Bolsa Americana. O Banco Inter fechou capital no Brasil e abriu capital na empresa no mercado americano. Então, acho que investimento não é brincadeira, é coisa séria. Investimento é preservação. O Warren Buffett tem duas leis, não é? A primeira lei é não percas dinheiro. A segunda lei é não te esqueças da primeira lei. Então, eu acho que o investidor deve primeiro procurar não perder dinheiro e segundo, não esquecer da primeira. Eu acho que ganhar dinheiro deve ser uma consequência de não perder Sim, dinheiro. Yeah, é consequência do processo. yeah. Então, eu acho que eh, tendo essa a Sonangol, se tivesse feito essa engenharia financeira, atrairia muito mais investidores, não é? Então, e nós temos também que começar a pensar dessa forma. Temos que começar a pensar em termos, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui prático. O BFA está em vias de abrir o capital na bolsa também. Só que semanas antes do BFA fechar, né, a negociação, acho que existem três, acho que existem um banco, ok, existem três entidades que estão interessadas no. Ou seja, pronto, contexto. O BFA tem como um dos maiores acionistas o BPI, que acho que o BPI deve ser Banco Português de Investimento, acho que é isso. O BPI é um banco português, tem o BFA, que é um banco angolano, que tem sede em Angola, e o BPI é um dos maiores acionistas do Banco Português. E eu acho que o segundo maior acionista, se não me engano, é o Estado angolano. E se o Estado, através da Unitel. E se o Estado angolano, através da Unitel, o Estado angolano, através da Unitel, pretende vender as ações do BFA, através da Bolsa. Se o Estado angolano, através da Unitel, vender as ações do BFA na Bolsa, o BPI torna-se o maior investidor, o maior acionista do BFA. E existe uma lei portuguesa que limita os bancos a serem os maiores investidores fora, noutros países. Então, pronto, isso é um bocadinho confuso. Eu também não entendo muito bem. Na verdade, eu tenho sempre a ajuda do grande mestre Carlos Rosado de Carvalho. Estou sempre a ouvir o Economia Sem Matas. Aquela E coisa. estou Oh, sempre a ele tem um ouvir. podcast. Não, pronto, para mim é já um podcast, porque eu depois também te mando o link. Para mim acaba por ser um podcast, Manda aí o porque link. Eu- eu costumo ouvir na Rádio Play Digital. Eu ouço sempre na Rádio Play Digital. Ouço quase todos os dias a Economia Sem Marcas, religiosamente. Então, você também se não está a partilhar. Tem que começar a partilhar. Mamos, bro, eu gosto de economia, diversas cenas, ciências sociais, desde que tornei-me num Yeah, estudante de ciência social, tem me interessado esses te mandei o ramos. link no WhatsApp. Yeah, então, só que na semana seguinte a essas conversações, negociações, houve a queda abrupta do Kwanza. Então, o banco BFA, que valia por aí 700 milhões de Kwanzas, 700 milhões de dólares, 800 milhões de dólares ou euros, eh, perdeu capital e passou a ser valorizado em 400, 300 a 400, 400 a 500 milhões de dólares. Então, estamos a falar de 200 milhões de dólares que evaporizaram assim no estalar de dedos. Estás a ver? Então, eu acho que seria mais eficiente, né, para a própria cotação em si da empresa. A empresa ser cotada numa bolsa americana, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o que determina o valor das empresas raramente é a desvalorização da moeda ou a inflação. O que determina a cotação da empresa é
o ganho, o desempenho da empresa durante o ano. Se a empresa ganhou dinheiro, se a empresa perdeu dinheiro, se a empresa está com Exatamente. processo, está com muitos processos no tribunal. Já em Angola nós temos um mercado em que, pronto, basta produzirmos menos petróleo, basta faltar investimento na área petrolífera, o quanto se desvaloriza e as empresas seguem o mesmo caminho. Então, acho que aqui as empresas devem optar, na minha opinião, devem optar por terem a sua cotação em dólares ou em euros. Eu não sei até que ponto é que o código do valor mobiliários permite isso, mas eu acho que a empresa deve ser cotada numa moeda forte, de formas a prevenir essa oscilação da valorização da mesma. Só, só que estás a esquecer de um grande ponto. O problema de tu focares muito no dólar, tu não acabas desenvolvendo a economia angolana. Porque tu fizeste um comentário muito interessante. O meu objetivo como empresário é proteger o meu capital e fazer dinheiro, não perdendo dinheiro. Eu não tenho como objetivo dinamizar o mercado. Só que tu não podes esquecer, quando nós estamos no mundo do empreendedorismo e existe a competitividade, existe a meritocracia, quando uma empresa faz bem o seu trabalho, querendo como não, vai dinamizar o mercado. Eu, embora que não fiz isso porque tomei outras decisões, mas eu lembro-me que tu bem sabes que quando eu estava a criar a Otakus, que na altura era a empresa que eu estava a projetar para vender acessórios de animes aqui em Luanda, eu senti que o mercado estava muito fresco. O mercado era, na altura em quando eu pesquisava, era extremamente virgem. E a maior parte das pessoas que fazia a venda dos acessórios em questão fazia muito no empirismo. Fazia sem estudar. E devido à tua influência, por eu estudar um bocadinho de marketing digital, consumi muito livros de empreendedorismo e comecei a buscar as mentorias que eu te falei, eu comecei a ter uma visão de negócio muito grande dentro do nicho de animes aqui em Angola. Eu senti que eu, se começasse a fazer as coisas da maneira como eu quis fazer, seria uma consequência, não estou a dizer que seria logo que eu começasse, mas num período de 3 ou 5 anos, poderia causar uma disrupção no mercado devido ao tipo de serviço que as empresas que não, nem sequer tem empresas, para tu perceber. Basicamente só eram quantos players no mercado? Bro, só tinha dois players no mercado, três players no mercado, estás a ver? Três players no mercado e não eram players focados, eram players que atendiam, não estavam nichados, para não fugir do foco. O que eu estou a tentar dizer? É muito bom, sim, você tem o foco de dolarizar. Acho que é o Bruno Perini que gosta de falar assim, mano, dolarizar o teu patrimônio, não sei o quê. Só que você esquece, mano, que nós somos angolanos e nós estamos em Angola. Tu vais dolarizar até quando? Porque quanto mais você dolarizar as coisas, mais estás a desenvolver a economia americana e a economia angolana. Como é que você vai fazer para a nossa economia? Eu percebo que até um certo ponto dolarizar é melhor porque tu proteges o teu capital e acho que é como é que se diz, o modelo dos mundos. Você investe na economia americana, dolarizando uma espécie de pastilhas e você injeta dinheiro em dólares no capital no mercado angolano. Só que isso não estimula o mercado angolano a crescer. O mercado angolano estará, na minha opinião, como leigo, estará sempre monótono. E existe a necessidade de causar uma disrupção. Por exemplo, o vídeo do Euclides, embora que foi com erro, mas eu acho que aquele erro foi muito bom. Ele já foi muito criticado no passado, eu creio que ele já corrigiu e esse ficou a trademark dele, mas aquilo foi tão bom que impactou muita gente. Aquilo que impactou a ti, me impactou a mim, eu hoje também tenho mais interesse por causa disso. E o erro dele dinamizou o mercado e causou uma disrupção, estás a ver? E eu sinto que nós no mercado angolano nós precisamos disso. Se nós está sempre a dolarizar, a pensar sempre no estrangeiro, pensar no estrangeiro, nós vamos fazer o que é nosso. Já deste várias opiniões de como é que nós poderíamos fazer para diversificar a economia angolana. Só que, bro,
epá, vamos sempre chegar que não é interesse do Estado dinamizar de forma que gere patrimônio para os angolanos, porque eles. Yeah, e é sobre isso. E é sobre isso. Exato. Eu concordo contigo. Não devemos nos esquecer que somos angolanos e, pronto, temos o nosso mercado e devemos dinamizar o nosso mercado. Nos investimentos, a faca tem sempre dois gumes. Os investidores costumam dizer que na bolsa nunca se perde dinheiro, tu só perdes dinheiro. Estás a conseguir ouvir-me? Mátio? Consigo sim. A imagem travou, mas consigo te ouvir. Consegues ouvir? A imagem travou, mas consigo te ouvir. E agora, já voltou? Voltou a imagem? Não, está sempre travada, mas é de leve. Mas nada. Está sempre travada, mas te ouço perfeitamente. Voltou agora ou não? Alô? Voltou a imagem? Voltou agora, voltou agora. Então, estava a dizer que Nada. existe um... Não? Congelou mais, congelou mais. You're back. Acho que é o lag, tá vendo? Então um pouco de lag, aquele Existe tem um onda ditado que talvez. diz que na bolsa tu não perdes dinheiro, tu só perdes dinheiro quando vendes ação. Tu não perdes dinheiro, só perdes dinheiro quando vendes ação. É verdade. Exato, nós temos um mercado, né? E é importante dinamizar o nosso mercado, preocuparmos com aquilo que é nosso. E os investimentos, prontos, é uma faca de dois gumes. A valorização do dólar, a desvalorização do kwanza, é uma faca de dois gumes. É bom, é mau, por um lado, para quem tem investimentos em kwanzas, mas é bom para o empresário que exporta para outros mercados. Por quê? Porque imagina que eu sou um produtor de café, não é? Eu produzo café, eu vendo o meu café em kwanzas. O americano compra café no Brasil, não é? $1 é igual a 5 euros, que é igual a 500 kwanzas. Pronto, isso antes da desvalorização. A partir do momento que $1 continua a ser 5 reais, mas passa a ser 1000 kwanzas, opa, melhor para mim e melhor para o americano, que ao invés de continuar a importar do Brasil, vai conseguir um preço melhor com Angola, porque a moeda está desvalorizada e vai importar mais de Angola. Estás a ver? Então, para o exterior, tipo, para turistas, para exportação, é uma vantagem ter um Kwanza fraco, se posso assim dizer. Até isto é da escola do grande mestre Carlos Rosado de Carvalho, que defende que é importante termos um Kwanza. Ele não diz termos um Kwanza fraco, mas é importante termos um Kwanza que atraia investimento estrangeiro. Estás a ver? A partir do momento que abrir uma fábrica no Brasil custa R$ 1 milhão e com R$ 1 milhão tu consegues abrir 2, 3 fábricas em Angola, opa, isso desperta o interesse do investidor estrangeiro. Estás a ver? E isso, com o passar do tempo, vai eventualmente fortificar a nossa economia, não é? Agora, quando eu digo na dolarização Exatamente isso. sim, quando eu digo na dolarização do patrimônio, por quê? Porque amanhã, quando esse investidor estrangeiro vai vir abrir fábricas aqui em Angola, ele depois vai querer exportar o seu capital para o seu próprio país, exportar o capital para investir em outras empresas, então, para investir em outros mercados, em outros países. Se nós temos uma moeda que está continuamente a perder valor, continuamente em decadência, isto também afasta o investidor. Então, o ótimo seria termos um equilíbrio, não é? Seria termos um equilíbrio. E nós
infelizmente, ainda não temos esse equilíbrio. Vamos ter um dia, eventualmente, estarei vivo para ver esse equilíbrio? Já não sei dizer. Não sei dizer. Talvez sim, talvez não. Então, eu volto sempre na mesma ideia. É importante nos focarmos, quando nos focarmos naquilo em que somos bons, se a nossa cena é exportação, vamos fazer exportação. Porque é importante que as empresas tenham uma cotação estável. Estás a ver? É importante que a cotação da empresa seja estável. Porque tu tens uma empresa que do dia para a noite, hoje vale 100, amanhã vale 50, depois vale 30, depois já não vale nada. É um problema. Tu crias pânico para esse investidor. Estás a ver? A empresa não vai crescer. Porque imagina que tu tens uma empresa que tem lucros anuais de 20%, mas todos os anos a moeda perde 20, 25% do valor de compra. Tu tens uma empresa que não cresce, ou seja, o fator é nulo, ou seja, tu estás no negativo 5%, porque tu tens faturamentos de 20%, mas a moeda perde todos os anos 25% do poder de compra. Então, fazendo a diferença, dá que tu estás numa diferença de menos 5%. Estás a ver? Então, voltando na ideia, vou só terminar esta parte e depois o Martirene entra para então nos despedirmos. Já se calhar também já não deve ter carga, eu também estou a ficar sem carga no telemóvel. Então, voltando para onde partimos. Duas regras. Não perder dinheiro e não nos esquecemos da primeira regra. Então, numa primeira fase é importante não perdermos dinheiro. Numa segunda fase podemos buscar multiplicar o nosso capital. Vou investir em ações, vou investir na Sonangol? A resposta é não. Por enquanto, não. Acredito que tenham melhores oportunidades noutros mercados e não vejo este investimento como uma grande oportunidade. O que, eventualmente, eu faria, e isto não é uma recomendação de compra nem nada, mas o que eu eventualmente faria seria investir em ações Dubai, porque como é evidente, não é? Tanto pessoas como empresas vão subscrever as obrigações de tesouro da Sonangol. Eu acredito que o BAE vai comprar bastante obrigações da Sonangol e a UBAE tem a Áurea que vai fazer a intermediação do negócio, então a Áurea sabe o que está a fazer. Então acho que para mim seria mais interessante nesse exato momento, dependendo da cotação, dependendo do preço da ação, seria mais interessante investir em ações do banco BAE. Então, pessoal, muito obrigado a todo o pessoal que ficou até aqui. Espero que tenham gostado da live, não é? Espero que tenha sido melhor que a primeira live que fiz aqui. A ideia é sempre melhorar, não é? Nas próximas lives vamos trazer melhor equipamento, um melhor cenário, se calhar, mas por enquanto é isso que nós temos. Muito obrigado, Martirene, pela ajuda. Foi bom ter aqui contigo a fazer essa live em conjunto e espero que no futuro possamos então fazer mais lives. Muito obrigado, pessoal. Para quem não conseguiu acompanhar toda a live em direto, eu vou publicar a live no YouTube e podem então acompanhar a live no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.